Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, dados colhidos por meio do Disque Denúncia revelam que em 2017 houve mais de 33 mil denúncias de abusos contra pessoas acima de 60 anos. E olha que esse número deve ser bem maior porque atos violentos nem sempre são notificados. Preocupado com a situação do idoso, o deputado Océsio Silva, do PRB de Pernambuco, que chega para exercer seu primeiro mandato aqui na Câmara, apresentou projetos que incentivam a reabilitação profissional dos idosos e a contratação obrigatória de idosos nas empresas que tenham mais de 100 empregados. Outra proposta defende a divulgação de campanhas ostensivas e permanentes em defesa do idoso e da criação de delegacias especializadas para o acolhimento de denúncias de crimes praticados contra a pessoa idosa, tal como já ocorre com as delegacias específicas para mulheres, crianças e adolescentes. O deputado está aqui com a gente nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta, à TV Câmara. Obrigado, Paulo José, por essa oportunidade, por estar aqui, na verdade, fazendo uma campanha, né, em prol dos idosos. Deputado, como eu disse, o senhor apresentou 2 projetos aqui. Já existe uma frente parlamentar em defesa do idoso aqui na Câmara, se não me engano, ou não? Existe, né? Mas essas frentes, elas caducam com o tempo e precisam ser novamente reativadas, né? Mas, na verdade, aí não é uma frente que nós estamos buscando aprovar um projeto de lei para que seja observada, para que essa lei possa ser cumprida no nosso país. Nós temos um detalhe, Paulo José, importante, que se cria lei nesse país e muitas leis. Poucas essas leis são executadas. É a história tem lei que pega, tem lei que não pega. É o único país no mundo onde acontece isso. Impressionante o número de leis que se cria. Então a intenção não é criar mais uma lei, mas sim buscar realmente que esses idosos tenham um amparo legal por lei, mas que sejam leis executadas. Não como mais uma frente, mais uma lei, e eles continuam sendo penalizados, na verdade, vítima a cada dia de maus tratos. Então, a gente busca aí a delegacia, como muito bem você colocou, buscamos a reabilitação não só profissional, mas a autoestima dos idosos com relação a isso. Por quê? O nosso país daqui, há 20 anos, não vou estender muito, a pirâmide terá invertida. Está invertida. Está invertendo a cada dia, né? As pessoas estão vivendo mais, o que é muito bom. Ótimo, excelente, excelente. É muito bom. Só que... Mas tem que ter qualidade de vida e segurança. Exatamente. Teremos um número maior de idosos do que adolescentes e crianças. Há países que estão importando jovens, dando condição para que os jovens vão para esse país para trabalhar, porque já são países que não têm mais jovens. A cada dia, o homem urbano, por exemplo, um filho, ou nenhum filho, porque a esposa trabalha, o marido trabalha. Então, a tendência é somente envelhecer e envelhecer. Portugal é um país, como exemplo, de muitos idosos. E chega um momento que não tem mais condição física nem intelectual de trabalhar. Então, precisa incentivo para que os jovens vão a esses países. No Brasil, nós temos idosos... E aposentados. Lá em Portugal, eles recebem muitos aposentados porque não concorrem com eles, porque não ingressam no mercado de trabalho, ao mesmo tempo que deixam o valor de sua aposentadoria no dia a dia, lá, pagando aluguel, pagando alimentação e tal, transporte. E o que eu vim observando... por um período venho observando. Fui deputado estadual de 2 mandatos em Pernambuco, e lá já trabalhava essa questão dos idosos. Primeiro lá eu comecei vendo a maneira como os idosos são tratados, até da própria casa, no seio da família, nos asilos, jogados. E eu pois é, deputado, deixa eu lhe interromper. Fica à vontade. Ainda agora, recentemente, o Correio Brasiliense, o jornal principal aqui da cidade, publicou uma matéria sobre esse abandono dos idosos. O senhor chegou a ler? Li o abandono dos idosos. Tinha uma coisa horrorosa. Horrorosa. Paulo, você chega a esses asilos, parece lixo humano, desculpa a expressão, lixo humano.
Quando você começa a conversar com um e outro... De abandono pelas próprias famílias. Família, que é exatamente, pior que é o pior ainda. Que o ente querido, o filho que o pai cuidou a vida toda, que a mãe cuidou a vida toda. Quando você começa a conversar com esses idosos, pessoas de um raciocínio, de uma intelectualidade, de uma sobriedade. E com uma riqueza de experiência fantástica. Mas aí você vê que a pessoa está jogada por falta, muitas vezes, de oportunidade, que podem muito bem voltar ao mercado de trabalho, que é uma das questões que eu trato nessa lei. Essa reabilitação dos idosos. Por exemplo, existem profissões que os jovens não querem fazer, não querem trabalhar, não querem estudar essa profissão. Porque devido à tecnologia, muitas coisas modernas, os jovens sempre se voltam para as novidades. Então, tem profissão que o jovem não quer exercer. E os idosos fazem isso com muita sobriedade, com muito carinho, com muita atenção, sabe? Então, ele está buscando nesses projetos ajudar, voltar ao mercado de trabalho, idosos que têm plena condição de trabalhar, ainda muito proativo, pode render muito mais e ajudará, com certeza, na experiência desses jovens novos que estão chegando no mercado de trabalho. José Deputado, eu me lembro da experiência extremamente vitoriosa que acontece em países como é o caso do Japão e da China, onde o idoso é supervalorizado, ao contrário do jovem, quer dizer. A experiência, esta sim, ela é valorizada e ela é premiada. É o contrário, né? O que devia ser no mundo inteiro. E sobrevida que eles têm. É quase que natural, para você forçar a expressão, quase que natural, no Japão, 80, 90 anos, Trabalhando. 105, trabalhando, vivendo bem, a mentalidade boa. Você vê aqui em São Paulo mesmo, os imigrantes japoneses, a gente encontra aqueles bem velhinhos, estão trabalhando normalmente. Mas qual é o Paulo, problema? faz bem para a saúde do cidadão, a mental, saúde física também, condição. Autoestima. Por que se o médico pede que você faça exercício físico? Porque ele vai ter longa vida, mais condição. Então, mexer com a cabeça, exatamente, botar isso aqui para funcionar os nossos o tempo idosos, todo. veja bem, os nossos idosos não são aproveitados. Então, precisa ser aproveitado em todas as instâncias, ser cuidado de um modo geral. Né? Outra coisa que, mudando só um pouco o assunto, ainda dentro do assunto de idosos, a delegacia de idosos. Aí nós chegamos à questão da violência. Né? Tão descartáveis, não consegue considerar. A ideia de os filhos deixam de lado. Nessa reportagem mesmo do Correio Brasiliense, tem um depoimento de um cidadão. Ele falou, só queria conversar. Eu queria estar com meus familiares. Meu filho me deixou aqui, os primeiros dias foram ótimos, os primeiros anos foram ótimos, agora ninguém vem me visitar. Você vê que pela conversa que ele desenvolve com o jornalista, sóbrio. Ele só quer um pouco do teu tempo para ele. Para sair, para conversar, trocar ideia, trocar experiências. Eu fiz matérias aqui de televisão e visitei alguns desses locais com idosos e eu percebia isso com muita nitidez. Eles não estavam interessados em que as pessoas levassem presentes. Não era isso. Era contato, era conversa, eles queriam dialogar. Porque não todo é mundo quer conversar. Porque a solidão é uma coisa horrorosa. Horrível. A solidão chama a depressão. Sim. Então, às vezes, eles só querem conversar. Mas, na verdade, o que nós queremos, que eles tenham autoestima, que eles tenham em si próprio segurança, dizer, eu ainda vivo, tenho condição de produzir, tenho condição de ajudar. Haja visto, nós colocamos no início do programa, está envelhecendo o Brasil. Eles não estão percebendo que o Brasil está envelhecendo. 2030, nós teremos um grande número de idosos nesse país. Deputado, uma outra coisa, a gente sabe que o contato do idoso com o jovem é muito enriquecedor para ambos, para o jovem e para o idoso. O senhor pensa em apresentar algum projeto nessa linha que favoreça esse contato, essa convivência? Mas quando você abre esse espaço, nós estamos falando a respeito desse projeto, um idoso numa fábrica, que nós estamos colocando no projeto, que empresa 100, que tenha acima de 100 funcionários, tem uma porcentagem, como faz com os deficientes, 1%, 2%, até 5%. Então ele vai conviver com os jovens.
Eu faço parte de uma instituição Eu interessante. estou me referindo à possibilidade de, por exemplo, escolas irem até asilos e asilos irem até as Sim, escolas. E ótimo. por que não? A gente incentivar isso, essa interação, essa Projeto troca de de contação ideias, de história, sei lá. conto de história. Porque não tem coisa melhor quando você senta ao lado de idoso que está bem da cabeça e contar as histórias do passado. Eu faço parte de uma instituição, para ter uma ideia, que os jovens me colocaram como embaixador dos jovens. Olha que bacana. Porque essa interação com eles, eu tenho essa facilidade de interagir com os jovens, eu gosto muito. E um certo psicólogo disse o seguinte, quando o jovem se junta ao idoso, o idoso ao jovem, ambos amadurecem junto. O idoso fica mais jovem, que é a cabeça da juventude, traz alegria, e ele passa a experiência de vida que o jovem acaba se amadurecendo com essa experiência, essa convivência. É muito Deputado, só para a gente encerrar, com relação à questão da violência, que é tão dramática, o senhor enfrenta ela aqui com a questão da criação dessas delegacias especializadas, possibilidade que é bem factível, né? É. A gente sabe disso. Mas será que não está na hora de se elevar a pena de um crime cometido contra o idoso que normalmente não tem nem condições de se defender? Deve ser chamado crime hediondo. Crime hediondo contra idoso. São pessoas que não têm nenhuma condição de se E a defender. gente vê na televisão toda hora assalto, a mão São armada, vulneráveis. eles matam às vezes, maltratam, etc. Uma pessoa que, às vezes, de cadeira de rodas, etc. Quer dizer, um negócio É uma loucura. pavoroso. Então, por isso, a criação de delegacia especializada só para eles, para cuidar deles. A gente sabe que tem algumas dificuldades, mas precisa alguém lutar por eles. Que esses idosos lutaram por nós. Deputado Océsio Silva, do PRB de Pernambuco. Seja muito bem-vindo mais uma vez e volte sempre. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.